Olá, amigas e amigos do saber. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o filósofo alemão Ludwig Feuerbach, que foi uma grande referência para Karl Marx e Friedrich Engels. Inclusive, numa carta que Marx enviou a Feuerbach, ele disse que tinha um grande amor por ele. Isso mesmo, Marx usou a palavra amor numa carta a Feuerbach. Fora isso, Feuerbach também foi muito importante na crítica à religião no século XIX. E ele é um pensador tão interessante que, no Brasil, a sua principal obra, A Essência do Cristianismo, é publicada por uma editora católica. Então, como assim uma editora católica publica uma obra de um filósofo ateu, que foi grande influência para Marx, e numa obra na qual ele faz um ataque tão contundente ao cristianismo? Ele é, de fato, um filósofo muito interessante e é sobre ele que a gente vai descobrir um pouco mais hoje. Acompanhe. O que aconteceu com Feuerbach é que aqueles que vieram depois dele e se inspiraram em suas obras se tornaram tão grandes que acabaram de maneira involuntária eclipsando o próprio filósofo. Este é o caso de Marx e Engels. Marx e Engels foram muito influenciados por Feuerbach, se tornaram maiores que ele e Feuerbach sempre permaneceu ali na sombra dos dois. A gente conhece as famosas 11 teses de Marx a Feuerbach, inclusive aquela 11ª muito famosa, né? Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, o que importa, porém, é transformá-lo. Né? Isso foi uma tese a Feuerbach. E tem também um livro do Engels, né? O Ludwig Feuerbach e o declínio da filosofia clássica alemã. Mas Feuerbach é um autor muito interessante que merece ser lido por conta própria, por seus próprios méritos. Durante o vídeo eu vou mostrar algumas imagens de um parque aqui perto de casa, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, que é um lugar onde o Feuerbach costumava passear. Eu descobri esse local totalmente por acaso, assim que eu mudei para cá. É como se fosse uma pequena rua chamada Philosophenweg, né, que é o caminho do filósofo, que é por onde ele costumava passar para apreciar a vista dali. Esse lugar hoje tem um monumento ao Feuerbach, com algumas frases dele pelo caminho, e a gente vai ver algumas imagens disso. E no final do vídeo eu vou mostrar também o túmulo do Feuerbach no cemitério Johannes Friedenhof, aqui também na cidade de Nuremberg. Bom, o Feuerbach, o nome completo Ludwig Andreas Feuerbach, ele nasceu no dia 28 de julho de 1804, em Landshut, aqui na Alemanha, e de uma família protestante. O pai dele era um jurista muito famoso, escreveu livros também. E a família do Feuerbach era como que uma família prodígio. Né? Todos os homens da família eles alcançaram algum reconhecimento profissional em suas respectivas áreas de atuação. Entre os irmãos do Feuerbach, a gente pode contar ali, um foi arqueólogo, um outro foi matemático, o outro foi jurista, um foi linguista, né? E teve até um sobrinho dele que também foi um pintor famoso. O Feuerbach concluiu ali o chamado ensino médio, né, da época, em 1822, né? E depois ele foi fazer teologia. Só que ele foi ficando cada vez mais crítico, né, dos ensinamentos teológicos, e aí ele foi interromper o curso e foi estudar filosofia. Ele foi então para a cidade de Berlim e lá ele teve aulas diretamente com Hegel. Só que alguns anos depois, ele se mudou para a cidade de Erlangen, que é uma cidade vizinha aqui, e acabou se tornando um grande crítico do filósofo de Iena. Em Feuerbach, desde cedo já se desenvolveu uma tendência muito forte para o concreto, para os sentidos, e toda aquela coisa, né, do espírito absoluto de Hegel já não estava mais de acordo com a tendência que vinha se desenvolvendo no pensamento do próprio Feuerbach. No início dos anos 30, Feuerbach, então, ele se casou com a filha de um empobrecido fabricante de porcelanas e Feuerbach acabou herdando, junto com a esposa, essa fábrica que teve um papel importante também para sustentação, né, da própria família até quase o fim de sua vida. O principal na obra de Feuerbach foi a sua crítica à religião. Se a gente puder falar assim, do que se trata a filosofia de Feuerbach? É a sua crítica à religião e mais especificamente ao cristianismo. O objetivo da obra de Feuerbach era reduzir a teologia à antropologia. Teologia, estudo de Deus, Deus, logia, de logos. Antropologia, homem, o estudo do homem. Ou seja, Feuerbach afirmava que tudo aquilo que a teologia falava poderia ser reduzido ao homem. Tudo que a teologia diz, ela se refere ao que é humano e não ao que é divino numa
outra esfera, numa outra realidade. Uma outra tarefa da filosofia de Feuerbach é construir, formar, desenvolver o ser humano. O Feuerbach ele se colocava contra a opressão do homem e defendia uma vida digna, sem pobreza, mas com a diferença: aqui e agora. Não uma vida boa no além. Feuerbach queria uma vida boa aqui, neste mundo. A ideia religiosa de imortalidade para Feuerbach não era nada mais do que o desejo de ter uma vida feliz, de ter uma vida boa agora. Mas como não era possível ter uma vida feliz aqui e agora, as pessoas projetavam então essa ideia de uma vida feliz no além, no outro mundo. E é contra isso que Feuerbach vai fazer sua reflexão. Em 1841, Feuerbach publicou sua principal obra, A Essência do Cristianismo. Nessa obra, ele afirma que Deus é uma projeção das principais qualidades humanas. Se os seres humanos são capazes de amar, então Deus é todo amor. Se são capazes de bondade, então Deus ele é todo bom. Se eles possuem alguma força, então Deus ele é todo poderoso. Se os seres humanos sabem alguma coisa, então Deus sabe tudo e é onisciente. Ao se projetar em Deus, no entanto, os homens não se percebem projetados nesse Deus. Ou seja, Deus é uma criação humana, mas os homens não percebem isso. Então, aqui a gente tem aquele conceito hegeliano de alienação, ou seja, quando a consciência ela se coloca fora de si, mas não se reconhece naquilo em que ela se colocou. No último capítulo dessa obra, ele fala o seguinte, abre aspas, nesta obra provamos que o conteúdo e o objeto da religião são totalmente humanos. Provamos que o segredo da teologia é a antropologia, que o segredo do ser divino é o ser humano. A religião, para Feuerbach, ela é o ser, a essência infantil do homem. Em outras palavras, a religião é o homem enquanto criança, e a origem da religião se encontra no desejo. Mais uma frase de Feuerbach, abre aspas, ele diz o seguinte, a essência da fé é que ela é o que o homem deseja. Ele deseja ser imortal, logo, ele é imortal. O Feuerbach também caracteriza a religião como uma ilusão, o que deixa evidente a influência que a sua obra exerceria no século seguinte sobre Sigmund Freud. O Freud, na sua obra O Futuro de uma Ilusão, ele chega às mesmas conclusões que Feuerbach chegou, só que por um outro caminho, que foi o caminho da investigação psicanalítica. O Freud também falava que a religião surge de desejos infantis de proteção contra um mundo externo diante do qual nós somos indefesos. Quando adultos, ao percebermos a nossa fragilidade diante da força da natureza da morte, a gente busca uma proteção, assim como a gente fazia quando era criança. E dessa busca surge o onipotente pai que teria controle sobre tudo aquilo que é mais forte que nós. O método do ateísmo de Feuerbach ele foi de fundamental importância para Marx e Engels. Em uma carta de 1843 a Arnold Ruge, o Marx ele escreve o seguinte: a nossa finalidade não pode ser outra que não a de Feuerbach com a sua crítica à religião, ou seja, trazer as questões religiosas e políticas na forma humana autoconsciente. O Feuerbach, quando ele foi explicar em que consistia o seu ateísmo, ele afirmava que este era apenas a forma consciente e sincera do ateísmo inconsciente e prático do homem moderno e da ciência. Ou seja, isso é muito interessante, porque o Adorno ele também chegou a falar algo semelhante ali no século XX. O homem moderno ele é um ateu prático e não sabe. Então, por isso, o Feuerbach considerava ridículas as tentativas de oprimir o ateísmo na filosofia, deixando intocado o ateísmo da empiria, da vida prática. O Feuerbach falava que é risível pensar que, ao atacar a consciência, ou seja, o sintoma do mal, a própria causa do mal também seria afetada. Bom, como a gente já mencionou no início do vídeo, Feuerbach e Karl Marx eram contemporâneos. E o Marx leu A Essência do Cristianismo de Feuerbach, leu vários outros de suas obras, e o Marx era encantado com Feuerbach, que foi uma grande influência sobre o seu pensamento. Inclusive o Engels, nesse sentido, ele escreveu que só quem sentiu o efeito libertador de A Essência do Cristianismo na época consegue entender o que se passou. Vejam só essa frase do Engels, abre aspas. O entusiasmo foi geral. Todos nós éramos, naquele momento, feuerbachianos. A exaltação com que Marx recebeu a obra e o quanto esta lhe influenciou, apesar de todas as reservas críticas, podem ser lidos em A Sagrada Família.
A admiração de Marx por Feuerbach aumentou ainda mais quando, 2 anos depois, ele publicou a obra Fundamentos da Filosofia, em 1843, obra na qual ele define o homem como um ser social. A essência do homem, segundo Feuerbach, não se encontra em um indivíduo isolado, mas na comunidade, na unidade do homem com o homem. Nessa obra, o Feuerbach ele afirma que individualismo significa finitude e limitação, e que vida em comunidade significa liberdade e infinitude. Então, o jovem Marx ele tentou trazer o renomado filósofo Feuerbach para contribuir no seu recém-fundado jornal, o Deutsch-Französischen Jahrbücher, os Anais Franco-Alemães. Em uma carta de 3 de outubro de 1843, o Marx escreveu o seguinte para o Feuerbach: Honrado senhor, você foi um dos primeiros escritores que expressaram a necessidade de uma aliança científico franco-alemã. Você é, por isso, um dos primeiros a auxiliar um empreendimento que busca efetivar esta aliança. Toda contribuição sua será muito bem-vinda. O Feuerbach respondeu imediatamente à carta do Marx, mas recusou a proposta. Ele disse que sentia muito não poder contribuir no momento com o tema proposto por Marx. O Marx, na verdade, queria que o Feuerbach ele escrevesse uma crítica à filosofia do Schelling, que é o filósofo conservador que havia sido escolhido pelo governo para substituir e tentar sufocar a influência de Hegel na Alemanha. Essa recusa do Feuerbach, no entanto, ela não impediu que o Marx escrevesse posteriormente uma segunda carta tentando ganhar Feuerbach para um trabalho conjunto, na incipiente filosofia revolucionária que eles vinham desenvolvendo, Marx e Engels. Então, em 11 de agosto de 1844, alguns meses antes de redigir as famosas 11 teses a Feuerbach, o Marx escreveu o seguinte: Espero ansiosamente por uma oportunidade em que eu possa lhe demonstrar a alta consideração e, perdoe minha palavra, o amor que tenho por você. Nestes escritos você deu, não sei se de maneira consciente, um fundamento filosófico ao socialismo, e os comunistas entendem este trabalho desta maneira. O Feuerbach respondeu também a essa segunda carta, embora não tenha atendido o pedido. Um biógrafo do Feuerbach, este biógrafo ele era da Alemanha Oriental Socialista, eu consegui essa biografia dele aqui já na Alemanha. Segundo o Georg Biedermann, ele falou que a razão das recusas de Feuerbach em trabalhar com Marx é que o Feuerbach naquela idade ele já não podia mais seguir os dois jovens pensadores e ainda mais por um caminho que correspondia pouco às suas inclinações enquanto filósofo. As causas reais e mais profundas nelas eram de natureza fisiopsicológica, como o próprio Feuerbach esclareceu num outro contexto. Vejam aqui essa frase do Feuerbach, por exemplo, sobre isso. Ir para um outro objeto totalmente novo contradiz as leis fisiopsicológicas às quais a idade está submetida. Então, o que isso quer dizer? O Feuerbach ele considerava que, naquele ano, em 1843, ele já tinha realizado seu objetivo de vida com sua crítica da religião e já tinha alcançado o topo de sua atividade teórica. A capacidade de se dedicar bem a mais de um objeto de estudo, ela não está mais disponível a partir de certa idade. Então, o Feuerbach não podia, naquela idade, mudar completamente de linha de pesquisa e acompanhar Marx e Engels num outro campo de estudo, ainda mais considerando que esses dois jovens pensadores eram tão brilhantes. O Feuerbach também teve um grande engajamento político. Em 1848, na Revolução Alemã, ele se posicionou abertamente ao lado dos revolucionários e acabou tendo problemas com as autoridades posteriormente devido a isso. Inclusive, sua casa chegou a ser revistada pela polícia. No fim deste mesmo ano, a pedido de vários estudantes, ele ministrou as palestras A Essência da Religião, que se tornaram livro depois, em Heidelberg. E um público muito entusiasmado comparecia para ouvir suas palestras, e aqueles que não podiam pagar por elas, como era o caso de alguns trabalhadores e operários, também podiam ocupar o salão de graça. Após a derrota da Revolução de 1848, o Feuerbach se mostra resignado e volta para Bruckberg, uma cidade onde ele já havia morado. Ele passa a ser vigiado pela polícia e em 1860, empobrecido após a falência da fábrica de porcelana que ele herdou da família de sua esposa, ele se muda para Nuremberg. Ao passar dos anos, o Feuerbach ele se sentia cada vez mais ligado ao proletariado e chegou a estudar o Capital de Marx. Assim como o Feuerbach influenciou Marx, o Marx ele também influenciou Feuerbach. E o seu pensamento ético ele claramente incorpora as descobertas marxistas do campo da economia política. O Feuerbach ele reconhecia agora que a moral e a virtude ela possuem uma estreita relação com as condições materiais de vida. Vejam só o que o Feuerbach escreve mais no final de sua vida, abre aspas.
A virtude precisa, tanto quanto o corpo, de alimentação, roupas, luz, ar, espaço. Onde os homens vivem amontoados uns sobre os outros, por exemplo, nas fábricas inglesas ou nas moradias populares, onde não podem nem mesmo compartilhar o oxigênio em quantidades suficientes, lá não sobra espaço para a moral, sendo ela apenas um monopólio dos senhores donos de fábricas, dos capitalistas. O fundamento da vida é também o fundamento da moral. Então, o Feuerbach superou, com a influência de Marx, as doutrinas morais de Kant e de Fichte, que permaneciam em normas éticas abstratas. A relação entre as condições materiais de existência e o comportamento ético dos homens, entre o ser social e a consciência social, permitiu a Feuerbach reavaliar a doutrina de Kant. O Feuerbach chega a afirmar que, se o Kant tivesse escrito sua doutrina moral não para professores de filosofia, mas para trabalhadores, diaristas e lenhadores, para camponeses e operários, esta teria princípios totalmente diferentes. O Feuerbach faleceu em 13 de setembro de 1872. Essas imagens que você vê agora aí é do cemitério aqui em Nuremberg, onde se encontra o túmulo do Feuerbach. O recém-fundado Partido Social Democrata, ao qual Feuerbach havia se filiado 2 anos antes, conclamou assim os trabalhadores para o seu funeral. Trabalhadores, companheiros, o grande lutador pela libertação do povo em relação à escravidão espiritual, o famoso pensador, o instruído filósofo Ludwig Feuerbach, caiu para a morte. E nem a situação política e nem a situação social pela qual ele nos é conhecido vos impedirá de nos estender as mãos para uma manifestação de massas contra o sacerdócio. 2 dias depois de sua morte, seu corpo foi levado por uma multidão de pessoas, a maioria trabalhadores, e um mar de bandeiras vermelhas a este cemitério que vocês estão vendo aí nas imagens, o Johannes Friedhof, em Nuremberg. Entre 6 e 10 mil pessoas compareceram ao seu funeral, o que correspondia a aproximadamente 10% da população da região à época. E todos os anos, no dia de sua morte, trabalhadores, autoridades ainda deixam lembretes no túmulo de Feuerbach. Vocês podem ver aí que tem até uma faixa da cidade de Nuremberg ao filósofo. E assim como Feuerbach continua vivo na memória da classe trabalhadora do século XIX, a obra desse pensador alemão continua acesa na teoria do socialismo científico. Certamente, a teoria de Feuerbach não teria ido tão longe sem o materialismo histórico fundado por Marx e Engels. Mas sem a sua filosofia, sem o seu princípio antropológico, que mostrava que o homem é o ser supremo para o homem, a concepção materialista de Marx e Engels, ela também nem teria existido. Então foi este aí o vídeo de hoje. Deixe o seu like no vídeo, o seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima.